Shalom, shalom, meus amados amigos, irmãos na fé e visitantes do canal. Lembram do estudo sobre as duas casas de Israel e os dois cetros de autoridade? Os dois pedaços de pau que eu falei no estudo anterior, ou nos estudos anteriores, onde o Eterno chama a Israel, ou as duas casas de Israel, e fala que vai unir o cajado ou o pedaço de pau que está nas mãos de Efraim, que representa a casa de Israel, e o pedaço de pau que está nas mãos de Judá, ou Yahudá, da casa de Judá, e que de ambos os paus, ou varas, ele fará um só na sua mão. E eu falei para vocês que iria citar a passagem de Apocalipse, embora tenha citado no contexto das duas casas, eu não citei a passagem do cetro de autoridade nas mãos dele, nas mãos do Eterno, do nosso Messias. Mas antes vamos ler quando ele fala do cetro de autoridade, ou dessa vara, nas mãos de Judá, consequentemente nas mãos da casa de Judá. Vimos que como ele profetizou para Ezequiel profetizar, as duas casas possuem uma autoridade, uma vara. Eles têm sim autoridade, porque eles que conheceram o Criador. Então temos que, lá no livro de Gênesis, o Bereshit, no hebraico, no capítulo 49, nos versículos 8 ao 12, Jacó, o pai dos 12 filhos que gerou as 12 tribos de Israel, no hebraico é Yaakov, ele faz uma profecia para cada filho dele. E dos versículos 8 ao 12 temos a profecia que ele faz ao seu filho Judá. Então vamos lê-la. E assim está: Judá, ou Yahudá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, Yahudá é leãozinho. Da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Yahudá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló. No hebraico, Siló, como está na forma aportuguesada, no hebraico é Shiló. E o que tem sobre Shiló? E a ele obedecerão os povos. Siló, de fato, foi uma região onde ficou por um bom tempo o tabernáculo que o Eterno ordenou a Moisés construir para o povo de Israel, onde ficava a tenda da congregação e a arca da aliança. Mas vamos continuar a leitura. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira, mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Então temos, meus irmãos, que aqui ele faz uma profecia para Judá, para Yahudá, mas sabemos que Judá não seria louvado por seus irmãos ou por todas as tribos de Israel. Mas quem seria louvado, e é louvado e sempre será, é o Machia, o Messias, descendente de Yahudá, consequentemente descendente de Davi. Por isso que é dito que ele é filho de Davi. Mas aqui temos a expressão Shiló. Vamos ver o versículo 10. O cetro não se arredará de Yahudá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Shiló. E o que significa Shiló? Aquele de quem é isto, o que pertence a ele. Ou seja, está se referindo ao cetro de autoridade, ao bastão, à vara. Até que venha aquele a quem é digno dessa autoridade, desse bastão, dessa vara. E aqui é representado em Shiló, onde ficou
a Arca da Aliança, porque foi dada aos levitas e à tribo de Judá essa autoridade para ter em suas mãos o cuidado com o tabernáculo, consequentemente o templo, lá em Jerusalém. Isso é uma autoridade que foi dada à tribo de Judá. Porém, a profecia vai mais além, falando de uma pessoa a quem pertence esse cetro de autoridade. E essa pessoa é Yahushua HaMashiach, o ungido, o filho do Elohim vivo, do Altíssimo. Aquele que morreu e ressuscitou em um corpo físico imortal e glorificado. Quem viu os vídeos anteriores e conhece as profecias sabe que ele falou que vai juntar a vara das mãos de Efraim, da casa de Efraim ou da casa de Israel, com a vara das mãos da casa de Judá. Vai juntar os dois pedaços de pau, as duas varas, transformando em uma vara só em sua mão. Agora vamos no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. E ali temos, a respeito do Messias, está assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui está na versão da revista atualizada de João Ferreira de Almeida, e aqui estou usando nesse estudo. Vocês sabem que quando vem a palavra Deus, principalmente na antiga aliança no hebraico, no original temos a palavra Elohim, então seria Elohim Todo-Poderoso aqui no final. Então temos que, já no juízo das nações, a sua palavra é como a espada que fere as nações e as vence. E no mesmo sentido, ele é o mesmo que vai reger essas nações com seu cetro de ferro, como está aqui, no sentido que é o cetro de autoridade, com a sua instrução, com a sua justiça, com a autoridade, com aquela vara que ele disse através de Ezequiel, e também nessa profecia que Jacob fez para Judá e Judá, que o cetro jamais sairia da mão da tribo de Judá. Só que ali, quando Jacó falou, ele falou ao seu filho Judá. Então esse cetro vai ser de Judá, o filho de Jacó? Claro que não. O que estamos vendo aqui no decorrer das profecias é que esse cetro ele passa ao descendente dele, a Siló. Aquele a quem pertence isto, pertence o quê? Esse cetro de autoridade. No versículo 10, o cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Shiló, e a ele obedecerão os povos. Estão vendo aqui? Porque Yahushua é o descendente ao trono de Davi. Quando o anjo Gabriel apareceu a Miriam, ou Maria, e disse que ela teria um filho, e que ele seria descendente de Davi, e herdaria o trono de Davi, é porque ele é herdeiro. E a ele obedecerão os povos, por isso está que ele reinará, lá em Apocalipse 19:15, com vara de ferro, porque pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Elohim Todo-Poderoso, quando ele vier com poder e grande glória, como ele prometeu. Com poder e majestade, grande majestade, porque ele não vai vir mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, como está no versículo 16. Então, vejam que esse cetro de autoridade de uma tribo para cuidar do ensino da Torá, da instrução do Eterno, dos mandamentos, dos sacrifícios que faziam na antiga aliança, essa autoridade passa por séculos e séculos e milênios pela tribo de Judá até chegar no Messias, no Mashiach, conforme ele mesmo disse, que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então temos que essas profecias sobre as duas casas de Israel se cumprirão. E no final
Não teremos mais duas autoridades, uma da casa de Judá e outra da casa de Israel, porque serão uma autoridade só, porque todos eles, quando estiverem unidos em uma vara só nas mãos do Rei dos Reis, eles reinarão com ele. Então não haverá necessidade de divisão, ou de ter duas casas, ou dois pedaços de pau. Alguns podem acreditar que eles não tenham, mas têm. O Eterno profetizou em Ezequiel, como lemos e vimos naqueles vídeos anteriores, que eles possuem essa autoridade, porque creram no Salvador, creram no Altíssimo, e é eles que detêm esse conhecimento dele. Por isso possuem essa autoridade, porque foram feitas profecias sobre as duas casas de Israel, tanto a tribo de Judá, a casa de Judá, como a casa de Efraim, a casa de Israel. Então temos aí Shiló e aquele a quem pertence o cetro. Que cetro? O cetro de autoridade, que jamais sairia das mãos de Judá. Seria Judá aquele que teria autoridade para que todos se dobrassem diante dele? Não, mas está falando de Shiló, aquele a quem pertence isto. E a quem pertence? Ao Machia, filho de Davi. Ao Machia, ben Davi, o nosso Salvador, o Machia ressurreto. Então por isso o tema está como Shiló e o cetro de autoridade. Então que o Eterno abençoe a todos, o Altíssimo siga abençoando a todos com entendimento e revelação da sua palavra. Em nome de Yahushua HaMashiach. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe e deixe comentário. E até os próximos estudos. Shalom!